Energia solar térmica, aquecedor solar. A energia solar térmica usa o calor do sol diretamente para aquecer outro meio, geralmente água. Sistemas solares térmicos usam placas, coletores, ou tubos a vácuo para captar o calor do sol. A energia solar térmica pode ser aproveitada em residências e estabelecimentos comerciais, bem como em usinas térmicas solares, garantindo água quente no chuveiro ou torneira, ou gerando eletricidade por meio do vapor produzido. Nesta sessão trataremos apenas das aplicações onde o produto final é o aquecimento de água. Um sistema de aquecimento solar é composto pelos coletores solares, placas, e o reservatório térmico boiler. No coletor solar, os raios atravessam o vidro da tampa do coletor e irão esquentar os tubos, que são feitos de cobre ou alumínio, e pintados com uma tinta especial e escura, que ajuda a realizar a absorção máxima da radiação solar pela água. A água que está no interior dos tubos esquenta e vai para o boiler, que tem a função de armazenar a água aquecida através dos coletores solares, e mantê-la na temperatura desejada ao longo de todo o dia. Para dias em que não há sol suficiente para gerar toda a água quente, os boilers possuem uma resistência elétrica auxiliar para atingir a temperatura ideal da água. Os sistemas de aquecimento solar reduzem em até 80% o consumo de energia relativo ao aquecimento da água. As instalações solares térmicas residenciais se enquadram em dois grupos: sistemas passivos e ativos, às vezes chamados de bombeados. Ambos incluem tipicamente uma fonte de energia auxiliar, resistência elétrica ou conexão a um sistema de aquecimento central a gás, que é ativada quando a água no tanque cai abaixo de uma temperatura mínima definida, garantindo que a água quente esteja sempre disponível. Sistemas ativos e passivos de aquecimento de água. Os sistemas passivos de aquecimento solar de água são normalmente mais baratos do que os sistemas ativos, mas geralmente não são tão eficientes. No entanto, os sistemas passivos podem ser mais confiáveis e durar mais tempo. Dentre os passivos, vale a pena citar os sistemas de termosifão, indicados para aquecimento de pequenos volumes de água. O efeito de termosifão baseia-se na diferença de densidade entre a água fria e a água aquecida pela radiação solar. Para que isso suceda, é necessário que os painéis tenham uma determinada inclinação mínima e que o boiler seja instalado numa cota superior. Por possuir menos componentes que outros sistemas solares, tal como a bomba e o controlador, exigem menos manutenção. Funcionam com a pressão da água da rede e não ocupam espaço no interior da habitação. Em dias de menor insolação, ou até mesmo sem sol, o aquecimento de água é garantido pelo sistema e apoio usualmente de um boiler elétrico. Os sistemas ativos usam uma ou mais bombas para circular água de aquecimento. Isso permite uma gama muito maior de configurações do sistema e por isso operam com maior eficiência e podem ser controlados com mais facilidade. Os sistemas ativos mais sofisticados possuem controladores com recursos como interação com o aquecedor de água elétrico ou a gás de backup, cálculo e registro da energia economizada, funções de segurança, acesso remoto e displays informativos. Os sistemas ativos diretos aquecem a água diretamente do sol, enquanto os sistemas ativos indiretos usam um fluido diferente para transferir calor de seus coletores antes de aquecer sua água. Um sistema de água quente solar direto circula a água através de seus coletores, onde é aquecida pelo sol e circula na instalação de água quente. Eles funcionam bem em climas quentes porque a água aquecida que passa pelos canos tem menos chance de perder energia quando cercada por ar quente. Porém, sistemas de circulação direta funcionam bem em climas onde não há congelamento. Em um sistema ativo indireto, um fluido de transferência anticongelante é circulado pela tubulação em seus coletores, capturando calor e, eventualmente, passando por um trocador de calor dentro do boiler, onde o calor capturado é liberado para aquecer a água.
Esses sistemas são populares em climas propensos a temperaturas congelantes. Coletores planos. Dois tipos de coletores solares planos são usados para aplicações residenciais. Coletores envidraçados. Os coletores planos envidraçados são caixas isoladas e à prova de intempéries. No coletor solar ocorrem as três formas de transmissão de calor: condução, convecção e radiação. A radiação solar incide na face transparente do coletor, e parte dela atinge a chapa de alumínio pintada de preto, que está no interior da caixa. Colada à placa de alumínio está a tubulação de água, também pintada de preto. Pelo processo de condução, uma parte do aquecimento da placa é transmitida para a água. A capacidade de aquecimento da placa de alumínio depende de sua área e espessura. A cor preta aumenta a absorção da radiação incidente, aquecendo a água de forma mais rápida. No fundo da caixa coloca-se lã de vidro, um material isolante térmico que, assim como a cobertura de vidro, ajuda a diminuir a transferência de energia para o ambiente. O vidro, transparente à luz, provoca o efeito estufa e impede a saída da radiação infravermelha, retendo o ar no interior do coletor, contribuindo ainda mais para aumentar a temperatura da água no interior da tubulação a valores máximos de até 90 graus Celsius. Uma vez aquecida, a água na tubulação torna-se menos densa e desloca-se para a parte superior do boiler. Ao mesmo tempo, a água mais fria na parte inferior do boiler desloca-se para a tubulação, formando uma corrente de convecção térmica. A água quente pronta para o consumo sai pela parte superior do boiler. Os coletores de placa plana não envidraçados não possuem tampa e estrutura envolvente. Esses sistemas geralmente são usados em piscinas abertas ou piscinas internas em climas frios. Possuem uma placa absorvedora de borracha ou plástico resistente, tratados com um inibidor de luz ultravioleta, UV, para prolongar a vida útil dos painéis. Estes coletores são mais baratos que os coletores de vidro, porém têm menor eficiência e vida útil, e geralmente necessitam de mais painéis, em função do volume de água a ser aquecido. Em geral, 1,2 metros quadrados de coletor solar são necessários, para cada metro quadrado de piscina, para elevar a temperatura da água em até 5 graus. Coletores solares evacuados. Consiste em várias fileiras de tubos de vidro transparentes paralelos conectados ao encanamento de consumo. Cada tubo consiste em um tubo externo de vidro grosso e um tubo interno de vidro mais fino que é coberto com um revestimento especial que absorve a energia solar, mas inibe a perda de calor no chamado de tubo de calor. Os tubos são feitos de vidro de resistente a altas temperaturas e possuem alta capacidade de transmissão da radiação solar. Ao contrário dos coletores de painel plano, os coletores de tubo a vácuo não aquecem a água diretamente dentro dos tubos. Em vez disso, o ar é removido ou evacuado do espaço entre os dois tubos, formando um vácuo, daí o nome tubos evacuados. Este vácuo atua como um isolante, reduzindo significativamente qualquer perda de calor para a atmosfera circundante, seja por convecção ou radiação. O tubo de calor transfere o calor solar por convecção de seu fluido interno, em geral água ou glicol, para um encanamento comum, que carrega a água a ser consumida e que é ligado a um boiler, aquecendo assim a água quente de consumo durante o dia. Os coletores de tubos evacuados operam numa faixa de temperatura de até 200 graus Celsius, o que os torna adequados para aplicações industriais, como geração de vapor, motores térmicos e secagem solar, que requerem água quente em grandes quantidades. No entanto, a desvantagem de usar tubos evacuados é que o painel pode ser muito mais caro em comparação com coletores de placa plana padrão. Os coletores de placa plana são geralmente mais eficientes em condições de sol pleno. No entanto, a produção de energia dos coletores de placa plana é reduzida um pouco mais em condições nubladas ou extremamente frias.
Abaixo está uma tabela da Wikipédia, que dá uma indicação aproximada das especificações e energia que podem ser esperadas de um sistema de aquecimento solar de água, envolvendo cerca de 2 metros quadrados de área de absorção do coletor. As duas linhas inferiores fornecem estimativas para a produção diária de energia, kWh por dia, para um cenário tropical e temperado. Essas estimativas são para aquecer a água a 50 graus Celsius acima da temperatura ambiente. Os valores são semelhantes entre os coletores acima, rendendo cerca de 4 kWh por metro quadrado por dia, em clima temperado e cerca de 8 kWh por metro quadrado por dia, em clima tropical, ao usar um coletor com absorvedor de 2 metros quadrados. Aspectos econômicos da energia solar para aquecimento. Relatório da Agência Internacional de Energia, IA, informa que 109 milhões de sistemas solares térmicos estavam em operação até o final de 2020. Os sistemas solares de água quente para residências unifamiliares e multifamiliares, turismo e edifícios públicos continuaram sendo as aplicações dominantes, com 86% de participação nas novas instalações solares térmicas em 2020. Este gráfico mostra a distribuição dos sistemas por aplicação e por região de novas instalações em 2020. No mundo, 35% dos sistemas são para aquecimento doméstico e, em segundo lugar, são para aplicações multifamiliares. Vemos que o aquecimento solar de água é uma das 3 principais fontes renováveis. Em 2019, os sistemas solares térmicos produziram 479 gigawatts. Isso equivale a 43 milhões de toneladas de petróleo economizadas e 138 milhões de toneladas de emissões de CO2 evitadas. Até o final de 2019, cerca de 400 sistemas solares térmicos de grande escala, mais de 350 kW, 500 metros quadrados, estavam em operação. A área total instalada de coletores desses sistemas foi de 2,3 milhões de metros quadrados, correspondendo a 1.615 megawatts. O maior sistema de água quente solar do mundo, aproveita a energia para aquecer as casas de uma população de 40 mil cidadãos. Fornece 18 a 20% do consumo anual de calor na cidade de Silkeborg, na Dinamarca. Este impressionante sistema de aquecimento solar consiste em 12.436 painéis solares padrão. O aquecimento solar de água foi escolhido por permitir o armazenamento da energia solar captada durante o dia, para uso noturno ou em outra época do ano. Na foto temos uma solução atrativa de aquecimento solar para horticultura, de um campo coletor de 6,5 megawatts, que aquece uma estufa em Erugovaar, na Holanda, instalado em 2019.